pessoal, aqui é o Wendel, está começando agora mais uma videoaula de matemática. Essa videoaula é para o quarto ano do projeto Avalia Brasil. Nós vamos estudar aqui o bloco 2, a aula 6, que conta com a seguinte habilidade: resolver problemas significativos usando unidades de medidas padronizadas. Os objetivos dessa videoaula são 3. O primeiro é conhecer algumas grandezas e suas medidas padronizadas. O segundo é estudar algumas transformações de medidas. E o terceiro é resolver alguns problemas. Vamos começar com a medida de comprimento. A medida de comprimento ela pode ser dada através do cálculo da altura de uma pessoa. A altura de uma pessoa é uma medida de comprimento. Também podemos entender como uma medida de comprimento o comprimento de um objeto ou uma largura de um objeto. Ou seja, em geral, a medida de comprimento mensura distâncias, alturas, comprimentos, larguras. Isto é uma medida de comprimento. Nós usamos para medir o comprimento alguns instrumentos, como por exemplo o metro articulado, muito utilizado pelos empregados da construção civil para medir parede, medir comprimento. Também é muito utilizado a trena para medir também largura ou a altura de uma parede ou o comprimento de um quarto. A fita métrica também é utilizada para medir, por exemplo, a altura de uma pessoa, o comprimento da cintura de uma pessoa. Quem trabalha com costura usa muito a fita métrica para medir o tamanho de um tecido, por exemplo. E se você quiser medir um objeto menor, recomendamos utilizar a régua, como por exemplo medir o comprimento de um lápis, de uma caneta, de um caderno ou de um livro. A régua mede distâncias pequenas, comprimentos menores, em geral em centímetros. Ela, na maioria dos casos, tem um tamanho de 30 centímetros. Bem, a medida de comprimento usa algumas unidades padronizadas. A principal é o metro, é a unidade de medida base. A partir do metro, nós temos os seus submúltiplos e múltiplos. Os submúltiplos do metro são o decímetro, o centímetro e o milímetro. E os múltiplos do metro são o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. Quando a gente trabalha com comprimento, as medidas mais comuns são o metro, o centímetro, e aí eu já quero destacar que um metro tem o mesmo tamanho que 100 centímetros, ou seja, eu preciso de 100 centímetros para ter o tamanho de um metro. Logo, um metro é igual a 100 centímetros. Uma outra medida muito utilizada para o comprimento é o quilômetro, quando a gente deseja medir distâncias longas, distâncias grandes, como a distância de uma cidade para outra, ou de um bairro para o outro. Usamos para esta medição o quilômetro. O quilômetro equivale a 1000 metros, ou seja, para me ter uma distância de 1 quilômetro, eu devo ter 1000 metros de distância. Logo, 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Vamos resolver um problema para reforçar esses conhecimentos que aprendemos agora. Trago aqui o problema da seção Fixando Mais, da página 46. Ele diz o seguinte, é a primeira questão. Vamos ler. Raul aprendeu na escola com o seu professor William que 1 quilômetro equivale a 1000 metros e resolveu fazer um cálculo para saber a distância entre sua casa e a praia do Morro Branco, com seu pai saindo de casa até a praia e descobriu que a distância em quilômetros era exatamente 2 quilômetros. Em metros, qual é o resultado do cálculo que Raul encontrou? Bem, deu para perceber que Raul saiu, logicamente, de carro, da sua casa até a praia de Morro Branco e
esta distância foi de exatamente 2 quilômetros. Ele quer saber quantos metros equivale a esse 2 quilômetros, ou seja, 2 quilômetros são quantos metros? Haja vista que as respostas estão todas em metros. Será que é 20 metros? Será que é 120 metros? Será que é 200 metros? Será que é 2.000 metros? Pois bem, aqui no problema já diz que 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. Nós, inclusive, estudamos isso nessa videoaula. Ou seja, 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. Só que a distância é de 2 quilômetros. Se 1 quilômetro é 1.000 metros, 2 quilômetros, que é o dobro, vai ser também o dobro de 1.000 metros, ou seja, 2.000 metros. Então, a distância de 2 quilômetros equivale a 2.000 metros. Logo, a distância da casa do Raul até a praia do Morro Branco é de 2.000 metros, alternativa D. É isso aí. Vamos estudar agora a medida de massa. A medida de massa é aquela medida que a gente encontra quando a gente vai subir numa balança e verificar o nosso peso, ou melhor dizendo, a nossa massa. Porque quando subimos numa balança, estamos, na verdade, medindo a nossa massa. Então, a massa de uma pessoa é uma unidade de medida. Também podemos medir a massa de objetos, quando colocamos objetos em balanças específicas, como, por exemplo, a massa dessas frutas, ou de qualquer outro objeto em uma balança específica. E falando em balança, estes balanças são os instrumentos de medida de massa. Nós temos vários tipos de balança. Essa, por exemplo, era para medir a massa de objetos pequenos, geralmente em gramas. Esse tipo de balança, por exemplo, mede objetos com a massa maior, 3 quilos, 4 quilos, 5 quilos. Também temos balança para medir a massa corporal, para medir a massa de pessoas. Geralmente encontramos essas balanças em farmácias, por exemplo. A balança é um instrumento para medir a massa de objetos ou de pessoa. E as unidades usadas para as medidas de massa são as seguintes. A medida base é o grama. A partir do grama nós temos os submúltiplos e os múltiplos. Dentre os submúltiplos nós temos o decigrama, o centigrama e o miligrama. E dentre os múltiplos nós temos o decagrama, hectograma e o quilograma. Geralmente utilizamos apenas algumas dessas medidas. A mais comum é o grama e o quilograma. No dia a dia, geralmente utilizamos o grama e o quilograma. E eu já digo para vocês que 1 quilograma é igual a 1.000 gramas. Ou seja, eu preciso de 1.000 gramas para ter 1 quilo de determinado objeto, de determinada massa que está sendo medida. Bem, vamos resolver um problema para estudar um pouquinho mais sobre este conceito. Eu trago uma questão da seção Fixando Mais, que está na página 46. É a segunda questão. Vamos ler. Observe a embalagem ao lado e responda. Está aqui a embalagem. Para obtermos embalagens de 1 kg do produto, é necessário que o arroz seja dividido em quantos saquinhos de 1 kg? Bem, eu vou aumentar o tamanho dessa figura para a gente poder enxergar a massa desse pacote. Dá para ver aqui que a massa desse pacote é 5 kg. Colocando a massa desse pacote, 5 kg, em pacotes de 1 kg, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5. Porque 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 é igual a 5 kg. Então, se eu dividir esta quantidade de arroz em pacotinhos de 1 kg, eu vou precisar de 5 sacos de 1 kg para comportar esta massa. Então, para dividir este pacote de 5 kg em saquinhos de 1 kg, serão necessários 5 sacos. A alternativa B é então a correta, 5 sacos. Bem, minha gente, uma outra medida que utilizamos dentro das medidas
que estudamos na matemática é a medida de capacidade. A medida de capacidade é aquela que indica quanto um objeto é capaz de compor, geralmente líquidos. Por exemplo, a capacidade de uma garrafa de água. Essa garrafa geralmente possui uma capacidade de 500 ml, meio litro. Mas existem também outros objetos com capacidades diferentes. Por exemplo, a capacidade de uma jarra de suco, que pode ser de 2 litros, 3 litros. Ou, por exemplo, a capacidade de um garrafão de água, aquele garrafão grande, na qual bebemos a água mineral. Esse garrafão possui uma capacidade bem superior aos recipientes anteriores. Ele possui uma capacidade de 20 litros. Então, a capacidade é uma unidade de medida geralmente utilizada para líquidos. Bem, se eu quiser medir a capacidade de um objeto, eu uso geralmente recipientes milimetrados. Recipientes para medir líquidos são garrafinhas que são marcadas, onde eu posso perceber qual a capacidade de um objeto. Estes recipientes são os instrumentos para medir a capacidade de determinado recipiente, determinada garrafa ou jarra. Para a medida de capacidade, a gente usa algumas unidades. A medida base é o litro, que tem seus submúltiplos e múltiplos. Dentre os submúltiplos, nós temos o decilitro, o centilitro, o mililitro, e dentre os múltiplos, nós temos o decalitro, o hectolitro e o quilolitro. Na medida de capacidade, geralmente, no nosso dia a dia, utilizamos mais o litro e o mililitro. São as unidades mais utilizadas. E já digo para vocês, para mim ter 1 litro, eu preciso de 1000 mililitros, ou seja, 1000 ml é o mesmo que 1 litro. Vamos ver um problema que trata sobre isso. Eu trago aqui o problema da página 45 e 46 da seção Praticando 1. É a segunda, a terceira e a quarta questão. Vamos às respostas. Na segunda tem o seguinte: quantos mililitros cabem em 1 litro? Bem, a gente já aprendeu agora há pouco que 1 litro é 1000 mililitros, ou seja, 1 litro é 1000 ml. Então, em 1 litro cabe, logicamente, 1000 mililitros. Fácil, fácil, né? Vamos para a segunda, ou melhor, a terceira. Se fôssemos dividir 2 litros de leite em copos de 250 mililitros, seriam necessários quantos copos? Bem, 2 litros é 2000 ml. Ora, se 1 litro é 1000 ml, 2 litros é 2000 ml, porque eu vou dividir 2 litros de leite. Vamos agora observar que cada copo tem capacidade de 250 ml. Pronto, está aqui um copo, 250 ml. Se eu pegar outro copo, vai dar 250 com 250, vai dar 500 ml. Se eu pegar outro copo, 500 com 250, vai dar 750. Se eu pegar outro copo, vai dar 750 com 250, vai dar 1000 ml. Ou seja, 4 copos é o equivalente a 1 litro. Mas eu vou ter que dividir 2 litros. Então eu vou pegar mais 4 copos, porque vai dar outro litro. Ou seja, se 4 copos me fornecem 1 litro, então 8 copos vai me fornecer 2 litros. Como eu tenho 2 litros de leite e estou utilizando copos de 250 ml, eu vou precisar de 8 copos. É isso aí, gente. Vamos para a quarta e última questão, que diz o seguinte: meio litro corresponde a quantos mililitros? Ora, gente, se 1 litro é 1000 ml, metade de 1 litro é a metade do ml. Metade de 1000 ml é 500 ml. Ou seja, meio litro é igual a 500 ml. Facinho, gente. E é isso aí. Na nossa videoaula de hoje, nós conhecemos algumas grandezas e suas medidas padronizadas. Também estudamos algumas transformações de medidas e resolvemos alguns problemas. É isso aí, minha gente. Obrigado por participar dessa videoaula e a gente se vê na próxima. Falou!